Fala, meus queridos! Finalmente saiu o fato relevante Patielli e agora finalmente saberemos quando, como e o que vai acontecer com as suas cotinhas de Patielli. Inclusive, a gente fez movimentações aqui, trocando um ativo por outro, justamente para poder ter mais efetividade na hora de ter os nossos HGLG. Então isso aqui é muito mais um vídeo sobre HGLG do que sobre Patielli, mas a gente vai usar o Patielli como forma indireta de falar do HGLG. Então fica aqui que você vai entender a movimentação que a gente fez lá atrás, se ainda não entendeu, e a gente vai adicionar algumas camadas de complexidade aqui. Então, só para você entender, o Patielli está aqui com uma terceira posição da minha carteira, que inclusive caiu no dia de hoje, depois do fato relevante de ontem. A gente até vai entender o porquê, né? Chegou a bater R$ 67 e agora caiu para R$ 65,95. Quando a gente olha os indicadores do Patielli, ele vai entrar lá como um fundo de risco pelo método 2 de 1, que talvez a gente nem aportaria. Então, teríamos aqui um PVP de 0,74, um dividend yield aí de 10,76, está pagando na casa de 57, 58 centavos por cota e a cotação dele está 65. Então realmente aí um dividend yield elevado. Grande parte do portfólio dele está em imóveis e ele tinha uma cota patrimonial de R$ 89, porque o que ele tinha dentro do seu informe em ativo total era 448 milhões de reais. E aí isso estava distribuído em disponibilidade, título, fundos imobiliários aqui, os fundos de pré-liquidez mesmo, 6,6 milhões, e o resto tudo em imóveis. E aí o que aconteceu, só para que você relembre? O HGLG foi lá e falou assim, ó, quero comprar esses imóveis, tudo seu aí, Pátria Logística, tudo, quero comprar tudo. E aí os imóveis do Pátria Logística são esses aqui, ó, são esses 4 imóveis aqui, Itatiaia, Ribeirão das Neves, Jundiaí 1 e Jundiaí 2. O HGLG foi e falou assim, cara, eu quero comprar esses imóveis todos aí, você quer vender para mim? Aí o Patielli falou assim, pô, eu quero vender, cara, eu tô aqui descontado pra caramba, meu valor patrimonial 89 pelas avaliações dos galpões e eu tô aqui cotado a 0,74, não faz tanto sentido esse desconto, tem alguns problemas intrínsecos aqui de vacância e tal, mas enfim, queria vender mesmo então. E aí, como o Pátria Logística, o HGLG e o LVBI é tudo da Pátria, qual foi a intenção da Pátria com essa movimentação? Juntar tudo no HGLG, fazer uma emissão de cotas no HGLG e comprar todos esses imóveis através de cotas, que todos os fundos da Pátria de logística virariam um HGLG, porque aí eles incorporam tudo dentro de um fundo só, o fundo fica maior, o fundo fica mais líquido, dá para cobrar menos taxa de administração e assim é bom tanto para o cotista quanto para os gestores também. Então saiu aquela proposta do HGLG para comprar os ativos do LVBI. A gente até fez uma planilhinha aqui que eu atualizei ela hoje para vocês com esses novos dados que eu recebi e hoje a gente viu aqui, ó, ontem na verdade, né, saiu o fato relevante do Pátria Logística. Então ontem era mais ou menos umas 10 horas, 8 horas mais ou menos, saiu aí o fato relevante e a gente baixou aqui então para poder ver esse fato relevante. E olha só o que está escrito nesse fato relevante. Eu sublinhei aqui as partes principais, depois a gente vai pegar o HGLG também e vamos ler esse fato relevante através do HGLG. Então vamos lá comigo, ó, Pátria Logística aqui, tá? Então Patielli, fato relevante para os cotistas de Patielli. No caso eu me enquadro nisso que eu troquei HGLG por Patielli naquela época, quando o HGLG estava 157,8 por aí, né? Então olha só o que saiu aqui, ó. Fato relevante forma que o fundo concluiu a alienação de totalidade dos imóveis para o Pátria Log, que é o HGLG. Então aqui ele disse ontem que vendeu realmente todos os imóveis para a HGLG. O preço total final da alienação foi de 354.900.000. Era 356. Aí ele diz aqui, depois ele vai explicar o porquê que diminuiu. Diminuiu 1,1 milhão. Poderia diminuir, inclusive no fato relevante anterior, né, explicando sobre a negociação, que poderia diminuir até 4,2 milhões para fazer melhorias. Mas diminuiu só 1,1, então ok, tá tudo certo. E aí ele disse que recebeu então 2.130.508 cotas de HGLG ao valor patrimonial aí de R$ 166,58. Então, referente a este pagamento aqui de 354 milhões. A partir de agora, os imóveis que estão dentro do Pátria Logística não estão mais no Pátria Logística, foi para o HGLG, e dentro do Pátria Logística, a gente vai ver isso no próximo informe mensal, do próximo relatório gerencial, que tem cotas de HGLG ali dentro do Pátria Logística. A alienação previa as seguintes condições: uma renda mínima garantida do Pátria Logístico para com o HGLG, assegurando um aluguel de R$ 21 por metro quadrado, ou seja, todo mês, aqueles imóveis que estão lá dentro agora do HGLG tem que render isso aqui, ó. Se não render isso aqui, o Pátria Logística tem que completar,
beleza? Então vamos supor que os imóveis juntos rendem 3,7 milhões. Então tá tudo certo, porque ele não vai ter que pagar nada para o HGLG, porque a renda mínima garantida é 3,121 reais por metro quadrado. Se render 2,9, o Pátria Logística vai ter que completar aqui com 200 milzinho. Então essa renda mínima garantida vai durar durante 6 meses. E para com o Pátria Logístico, o benefício foi, se o HGLG, que é um fundo muito ativo, que provavelmente vai vender esses imóveis, vender nos próximos 6 meses com eventual ganho, aí ele vai sim ter que dar um pedaço para o Pátria Logística. Porque os imóveis, teoricamente, ao patrimonial, vale 440 milhões. Ele comprou ali com 90 milhões de desconto. Porque ele comprou e aí ele vai vender agora esses imóveis no patrimonial mesmo, ganhando os 90 milhões. Esses 90 milhões que ele fez de lucro, parte tem que ser do Pátria Logístico também para defender aí os interesses dos cotistas do Pátria Logístico, beleza? Então, isso aqui é a primeira parte, que a gente já conhecia essa negociação, né? Aqui ele fala então como que vai funcionar a partir de agora. E aí você pode ficar tranquilo, tá? Eu vou te ensinar tudo aqui no canal. Então, quando chegar a hora, eu comprei, inclusive, para poder passar por isso junto com vocês. Então, a gente vai fazer todo o passo a passo. Vocês que têm Pátria Logística, pode ficar tranquilo que eu vou te ensinar aqui. É só você acompanhar o canal. Se inscreve aí no canal que eu vou te ajudar aqui, beleza? Ele tá explicando o que vai acontecer com o fundo a partir de agora. O fundo realizará uma primeira amortização parcial de suas cotas, pagando, então, aos cotistas com cotas de HGLG. Quando eu falo em amortização, o fundo está se rasgando no meio. Então, é como se o fundo fosse desaparecer e aí ele vai amortizando os pedacinhos, até amortizar o último pedaço e aí o fundo deixa de existir. Então essa é a intenção do Pátria Logísticos, ir amortizando até ele deixar de existir, que é a liquidação que vai acontecer depois de 6 meses, beleza? E a primeira parte então dessa amortização vai ser paga em cotas de HGLG. Lembra que a gente fez a continha de proporção? A cada 7 cotinhas de Pátria Logística você ganha 3 de HGLG. Eu vou te mostrar dentro da planilhinha que vai ficar mais fácil de entender, tá? Então a primeira parte será feita através de pagamentos de cotas e a segunda parte será feita de maneira líquida, então dinheirinho mesmo, a moeda corrente nacional, que será paga aos cotistas de maneira líquida de eventual imposto que vai ser retido na fonte. Eu vou te explicar sobre isso aqui também. Então, como vai funcionar o cronograma? Beleza, eu já entendi o que vai acontecer. Vamos só para encerrar o primeiro bloco de informações aqui. O Pátria Logística, então, realmente vendeu lá, deu tudo certo, né? Faltava só a CVM aprovar, a CVM aprovou, aconteceu a venda, e a partir de agora o Pátria Logística tem a HGLG dentro do patrimônio dele e ele quer desaparecer do mapa. O Pátria Logística quer desaparecer do mapa para ficar tudo HGLG. E aí ele vai, então, pegar tudo que ele tem dentro dele, que agora é cota de HGLG e um restinho lá de dinheiro que tem dentro dele, que eu já vou te mostrar, e ele vai fazer 2 pagamentos. O primeiro pagamento ele vai pagar entregando as cotas de HGLG e o segundo pagamento ele vai pagar com dinheiro real, né? Um real, bufunfa. E aí essas coisas vão acontecer numa certa ordem. Vamos ver aqui qual que vai ser a ordem, ó. A partir do dia 11 de maio, ou seja, a gente tem aqui até segunda-feira, ou seja, dia 5, 6, 7, 8, para negociar o Pátria Logística. Depois disso, vai ter encerramento do pregão de todas as cotas. Então você não vai conseguir mais nem comprar nem vender Pátria Logística. Pátria Logística vai ficar aqui na sua carteira, mas você não vai conseguir comprar nem vender ele, beleza? Depois, no dia 12 de maio até dia 11 de junho, a gente tem o período de manifestação sobre o custo médio de aquisição das cotas. Lembra que essas parcelas vão ser amortizadas? Quando vai ser amortizado, eu tenho que pagar imposto de renda na fonte. E o ganho de capital tem que pagar 20% de imposto. Já é cobrado na fonte, você não vai ter que emitir DARF nem nada. O próprio Pátria Logística vai pagar o imposto por você. Só que, para que ele pague o imposto por você, como que a gente calcula o imposto? A gente vê o quanto que a gente pagou, paguei 10 reais e vendi por 12. O Pátria Logística está amortizando 12 reais. Então perceba, eu ganhei 2 reais. Esses 2 reais eu tenho que pagar imposto sobre ganho de capital, beleza? Então, do dia 12 até o dia 11 de junho, você tem o período para você mandar, ó. Os cotistas do fundo devem informar a administradora o custo de aquisição médio das cotas. Então, no meu custo médio aqui, ó, tá 66,02. Eu tenho que informar isso para a administradora. Se eu não informar, olha o BO que vai acontecer. Se não informar, caso o valor do custo de aquisição não seja recebido pela administradora no período de manifestação, tem um mês para você se manifestar, a administradora considerará o menor valor histórico do fundo, 40 reais. Aí você vai, mesmo que você não tiver ganho de capital, você vai pagar imposto, entende? Então, informe. Eu vou te ensinar a informar. Quando chegar aqui o tempo de informar, eu vou gravar um vídeo aqui para vocês informarem, tá? Então, pode ficar tranquilo. Eu vou gravar o vídeo disso. Só preciso que você siga o canal para você conseguir assistir esse vídeo, beleza? Então, aqui ele fala que a amortização de cotas do fundo está sujeita à incidência de IRRF, né? Que é o imposto retido na fonte, 20% no caso dos fundos imobiliários. Após a conclusão da etapa de recebimento dos custos médios de aquisição, informados pelos cotistas, a gente vai começar
começar a fazer a amortização, que serão todos devidamente divulgados no mercado por meio de fato relevante no dia 30 de junho. Então, olha só o que vai acontecer, ó. No dia 11 de maio agora, encerramento das negociações do Pátria Logística. Então, você pode comprar ou vender até lá. Período para envio aí dos cotistas, que é a manifestação lá, ó. Então, você tem um mês, do dia 12 do 5 até o dia 11 do 6. Período de apuração dos custos médios pela administradora. Então, ela vai pegar lá todos os custos médios, vai falar, ah, o Léo tem que pagar tanto de imposto, ou o Léo não tem que pagar imposto, porque se final, vamos supor que chegou lá no dia 12, nesse cenário aqui, ó, você tá vendo que o meu preço médio foi 66. Se na amortização, provavelmente vai amortizar patrimonial ali, né, R$ 73, vai calcular este valor de diferença aí e eu vou pagar imposto sobre esse valor que eu vou ganhar. 66 vai ser amortizado 73 mais ou menos. A gente vai fazer uma continha na planilha pra ficar simples de você entender. Então você vai ver que eu tenho R$ 7, eu tenho que pagar 20% de imposto disso aí, né, R$1,40 de imposto mais ou menos. Daí no dia 30 de junho, a divulgação do mercado das composições de amortização parcial, ou seja, quanto que cada cota vai receber de HGLG11, e aqui a entrega das cotas de HGLG11 vai ser no dia 3 do 7, e o pagamento da parcela em dinheiro vai ser dia 7 do 7. Então, dia 3 do 7, daqui 2 meses, os nossos Pátria Logísticas virarão HGLG. Tá? Daqui 2 meses, os nossos Pátrias Logísticas virarão HGLG. Então, o PATL aqui vai voltar a ser HGLG. Daí aqui, o Pátria Logística até entregou aqui uma explicação, né, do porquê que aconteceu essa diferença dos 356 mil que foram acordados na GE e agora que a gente vai receber, na verdade, 354.900. Ele mostra aqui, né, na data da conclusão da alienação, foi efetivamente descontado 1,1 milhão, pois dos 4,2 previstos de serem descontados, ou seja, a gente ia receber, na verdade, este valor aqui, 3,1 já foram arcados diretamente pelo Pátria Logística. Então, 1,1 milhão, ele teve que realmente vender mais barato, porque o HGLG vai gastar 1,1 milhão para fazer uma melhoria lá no Ribeirão. Então, aqui, teoricamente, nós recebemos, então, 354.900. Os pagamentos dos imóveis foram feitos através de cotinhas de HGLG, né? 2.130.000 cotas de HGLG. Daí aqui, ó, olha só o que ele fala aqui, porque isso que é importante. Lembra lá da renda mínima garantida, do TEIO de 6 meses? Isso que já expliquei várias vezes, né? Renda mínima garantida que é importante, porque se a gente olhar aqui no relatório do fundo, a gente consegue ver aqui na DRE que em março eles fizeram uma receita de locação de 3,3 milhões. Então, se continuasse com essa mesma receita de locação de 3,3 milhões, não ia precisar pagar a renda mínima garantida, porque a renda mínima garantida é 3,1 milhões, lembra? E aí, se está recebendo 3,3, tudo certo. Só que olha a perspectiva aqui do próprio Pátria Logística. Ó. Atualmente, a receita mensal de locação esperada do portfólio é de aproximadamente 2,97 milhões. Já considerando a saída da SEB, que saiu agora no relatório, nesse último relatório, que já tinha sido notificado, né? Então, em março aqui, a partir de março, não tem mais realmente o recebimento da SEB. Renovação do contrato das multitermais, com efeitos a partir de julho. E encerramento da carência ali de EBEG, então aumentou um pouquinho o aluguel. Então, perceba que tá vindo menos do que a renda mínima garantida, né? Então, o desembolso médio mensal estimado previsto nos próximos 6 meses é de aproximadamente de 372 mil. Isso aqui é a média mensal, tá? 372 mil a média mensal. Então é como se o Pátria Logística tivesse que guardar esse dinheiro lá, 372 vezes 6, para ir pagando essa renda mínima garantida, beleza? A gente tem que fazer essas contas aí. No entanto, como o valor poderá sofrer alteração, é previsto que o PATL mantenha patrimônio líquido estimado de 5 milhões. Caso o valor devido pago seja efetivamente menor, o valor remanescente será amortizado na liquidação final do PATL por ocasião da obrigação de pagamento de renda mínima garantida. Então, depois de passar 2 meses, a gente vai receber HGLG, passou mais uma semana, vão receber dinheirinho, e o Pátria Logística ainda vai existir ainda. Ele ainda vai existir, apesar de a gente já ter recebido o HGLG. Durante os 6 meses do cumprimento do TEIO e da renda mínima garantida. Então, a partir de hoje, vai se contar 6 meses de existência do Pátria Logística. Lá no mês 11, a gente vai ver o Pátria Logística sumir da nossa carteira. E aí a gente vai receber o restinho da liquidação ali, ou talvez até lucro do HGLG que vendeu algum imóvel com lucro e a gente recebe um pouquinho mais de lucro do Pátria Logística, tá? E aí, depois de 6 meses, vai ser liquidado mesmo, o Pátria Logística deixa de existir e vira um conto de fadas para você contar aí para os seus filhos, seus netos, que você participou de uma negociação dessa na época que você era investidor. E aqui a gente tem esse resuminho, né? O preço de compra, como que vai acontecer a amortização? O preço de compra foi de 354, foi pago com cotinha de HGLG ao patrimonial, 166,58, recebeu 2,1 milhão de cotas, quantidade de cotas de Pátria Logística, que é o que existe no Pátria Logística, 491, logo o patrimonial do Pátria Logística após o recebimento dos HGLG
HGLG foi de 73,19. Então o patrimonial caiu, né? Você percebe que aqui o patrimonial era de 89, ele caiu para 73. Por que caiu R$16 de patrimônio? Porque ele vendeu os imóveis ali que custavam 434 milhões por 354 milhões, entende? Então caiu ali R$16 por cota de patrimônio mesmo. E isso aí foi fumo de quem comprou Pátria Logística lá naquela época, lá no início, pagou 100 pila na cota. E olha só, o valor mínimo de negociação é R$40. Então, lembra de novo, né? Tô reforçando aqui, ó. Informe o seu preço médio para você não pagar mais imposto do que deve, tá? Pra você não pagar mais imposto do que deve. Então, o lucro da amortização, perceba que será feito através do patrimonial. Então, R$73,19, beleza? Dito isso, vamos para as continhas para ver se faz sentido comprar Pátria Logística ainda até o dia 11. Se não faz sentido mais comprar Pátria Logística, se faz sentido você vender os Pátria Logística, o que você tem que fazer aqui com o Pátria Logística agora? Bora lá? Então, peguei aqui e a gente tem que comparar sempre, já que vai participar dessa incorporação aí, tanto o LVBI quanto o Pátria Logística, a gente tem que comparar os dois, tá? Então vamos primeiro aqui pro Pátria Logística, que tem mais coisa pra gente falar. Então, ó, Pátria Logística e HGLG aqui, a aquisição foi por 354 milhões, certo? No Pátria Logística tem 4.991 cotas. Deixa eu até colocar uns pontinhos aqui, ó, que eu acho que fica melhor, né? Aí, ó, 4.991 cotas e ele recebeu aqui, no caso, então, 2,1 milhões de cotas aqui. Perceba que, se a gente considerar o preço que o HGLG pagou nessas cotas, a gente tem que somar tudo que ele pagou nos imóveis, mais o que teoricamente tem dentro do Pátria Logística que a gente vai receber. É óbvio que o HGLG comprou só os imóveis, mas o que tem dentro do Pátria Logística a gente vai receber também, ele não vai desaparecer. Ah, vai ser só os 354 milhões, eu tenho que fazer as contas só do 354 milhões? Se eu fizer só do 354 milhões, ó, pelo número de cotas, mesmo assim o Pátria Logística pagaria ali 71,10 de patrimonial. E olha que doideira, você consegue comprar ele a R$66, né? Então você compra 66 e aí você vai ser amortizado no final depois por 71. Percebe que faz sentido? Só que a gente tem que fazer algumas outras contas, ó. Vamos entrar aqui no informe mensal do Pátria Logística e vamos ver o que ele tem além dos imóveis. Então aqui você consegue ver a linha dos imóveis, ó, imóveis para renda acabada. E aqui a gente tem também, ó, disponibilidades, títulos públicos, aqui embaixo, fundos imobiliários. Essa parte a receber aqui eu vou até tirar, porque essa parte a receber ele vai continuar distribuindo, né, neste mês aqui em que estou falando, e depois ele não vai ter mais esses a receber. O que ele vai ter a receber é, teoricamente, os dividendos de HGLG e provavelmente esses dividendos ele vai continuar pagando pra gente, né? Então isso aqui não vou nem levar em consideração. Então aqui o que eu fiz foi somar aquelas coisas que são realmente líquidas e que realmente fazem parte do patrimônio do fundo. Não contei nada com a receber não, tá? Então seria aqui 10 milhões, ó, disponibilidade, título público e FIIs líquidos, 10 milhões. Eu vou tirar aqui também que a gente precisa ser justo, né? A gente precisa ser, não sabemos se a renda vai ser maior, vamos usar o previsível lá do Pátria Logística mesmo, né? Vai que o HGLG consegue alugar algum dos imóveis que estão vagos e aumenta a receita, aí não vai precisar pagar renda mínima garantida, mas vamos usar aqui teoricamente o que ele projetou ali que precisará ser usado. Então seria 372 mil mensal, que daria 2,2 milhões no total. Então, você concorda que o patrimônio que a gente vai receber é isto, menos isto? Porque isso aqui a gente vai pagar para o HGLG, a gente vai receber indiretamente, mas não pode ser levado em consideração no investimento da Pátria Logística, e esse aqui vai ser o que tem dentro dele. Então, eu só coloquei aqui, ó, restante do patrimônio, fora o que virou cotas. Então o que virou cota foi isso, e isso aqui é o restante. Logo, se eu somo esses dois, a gente tem o final aqui por cota de R$ 72,85 por cota. Você viu que aqui no próprio documento da Pátria, ela colocou que o patrimonial tá de R$ 73,19? Por quê? Porque ela não tá considerando essa partezinha aqui que ela vai pagar. Aí aumenta mesmo para R$ 73,19. E quando a gente faz uma relação de troca, porque essa relação de troca aqui, presta atenção, tá? Porque isso aqui gera confusão na cabeça da galera. E aí pensa que a conta tá errada. Não é que tá errado não, presta atenção, são maneiras de olhar. Ó, isso aqui é o número de cotas que o Pátria Logística tem, que teoricamente vai somar os 354 milhões, mais esses 8 milhões de patrimônio aqui, que você poderia somar até os 10 para virar os 73,19. Por isso que tá 73,19 lá no próprio documento da Pátria. Quando eu divido este valor de número de cotas do Pátria Logística pelo número do valor de cotas que ele recebeu de HGLG, que foi 2,1 milhão, você concorda comigo que tá errado? Porque eu tô desconsiderando isso aqui, ó. Então a relação de troca não é bem 0,42. A verdadeira relação de troca seria, já que a gente vai receber 72,84, para ganhar HGLGs, teoricamente a gente teria que dividir esse valor
pelo o preço atual de HGLG. Vamos ver aqui quanto que tá o preço atual de HGLG. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidão. Ó, R$ 155,99. Então, dividido por 155,99, a relação de troca, deixa eu colocar em algarismos aqui, seria 0,47% e não 0,42, tá? 0,47. Então você consegue perceber aqui que se eu pegar o preço atual aqui do Pátria Logística, que está na casa aí dos R$ 65,98 hoje, se eu compro ele a R$ 65,98 e existe essa relação de troca aqui de 0,42, perceba que só pelo fato de ser amortizado e eu esquecer de HGLG, imagina que não existe HGLG na sua vida. A gente só tem a informação de que o Pátria Logística você consegue comprar a R$ 65,98 e ele vai ser liquidado posteriormente a R$ 73,19. Por que que a gente tem que pensar no HGLG? Porque parte desse R$ 73,99 que você vai receber, parte vai ser em dinheiro e parte vai ser em cota de HGLG. Então a gente precisa saber em qual preço a gente receberia essa cota de HGLG, porque nós pagamos por ela, entregamos o imóvel e recebemos ela a 166. Só que ela a mercado não está custando isso, né? Então a gente tem que comparar o preço de mercado que eu comprei a mercado e o preço a mercado que eu vou receber ali também o HGLG. Você pode comparar patrimonial com patrimonial? Pode também. Se você comparar patrimonial com patrimonial, ficaria 166,68, que é o HGLG, e aí você faria essa divisão aqui, ó. Essa aqui seria a proporção patrimonial. Por que que não faz tanto sentido assim fazer a patrimonial? Lembra lá o porquê? Porque quando eu receber o HGLG, eu vou receber ele a mercado, né? Ou receber ele e ele vai estar valendo no mercado. Então, você pode usar o jeito que você quiser fazer as contas, tá? Nenhuma tá errada. Você pode usar o patrimonial versus patrimonial, que é muito mais certo aqui no LVBI, que vai ser uma incorporação. Mas aqui, como vai ser liquidação e envolve pagamento de imposto e tal, tem outras contas que tem que ser feitas. Mas dá também tudo certo, né? Então, presta atenção, ó. Se a gente pega este número aqui, que foi aquele número que a gente chegou do que a gente vai receber mesmo, que não vai ser 73,19, nós estamos tirando esses milhõezinhos ali que vai pagar de renda mínima garantida. Então a gente receberia 72,85, beleza? A proporção de troca então seria 42, então é como se eu estivesse comprando HGLG a 154,58. 154,58. Compensa, Léo? Hoje o HGLG tá a 155,99, então você tá comprando R$ 1 mais barato, né? R$ 1,06 mais barato. Só isso. Se eu levar em consideração, agora presta atenção, ó. Se eu levar em consideração esta proporção aqui, 0,47, aí é como se eu estivesse comprando HGLG a 141. Que teoricamente o que eu estou fazendo é dividindo o que eu vou receber da amortização. Ainda tem que tirar o imposto ali, né? Que você não vai receber tudo aquilo ali. Tem que pagar o imposto. A gente vai corrigir isso ali mais embaixo. Então aqui você consegue perceber que seria R$ 141, né? Essa proporção de troca aqui, se você comprasse ele hoje, é como se você estivesse comprando HGLG a 141. E se você usar o patrimonial, porque tem gente que gosta de usar o patrimonial, você estaria pagando no HGLG 150, tá? 150. Óbvio que a gente tem que tirar os impostos daqui. E agora, para ficar mais simples para você, eu até apaguei duas linhas aqui pra gente fazer de maneira mais simples, ficar mais visual para você, ó. Se a gente consegue comprar hoje Pátria Logística a 65,98 e o preço que vai ser liquidado vai ser a 72,85, perceba que eu vou ganhar, pô, eu tô comprando a 65 e vai ser liquidado daqui a 2 meses a 72, percebe? Então eu vou ganhar 6,87 de ganho de capital. Só que isso aqui é bruto. Eu tenho que tirar 20% de imposto. Então eu ganharia 5,49 nessa movimentação, né? 5,49 reais. O que representaria 8% de ganho sobre esse patrimônio aqui. Se eu for levar em consideração só a diferença entre o lucro de quanto eu tô pegando no mercado e o quanto que vai ser amortizado, percebe? E aí, essa é uma das formas que você pode usar para fazer a conta também do quanto que você vai ganhar nessa transação, né? Imagine que você vai receber aqui o HGLG como se ele estivesse comprando a este preço aqui, né? Você vai receber esse preço, mas basicamente é como se você estivesse comprando com um preço médio mais alto, né? Porque você pagou patrimonial, lembra disso? Você tá comprando basicamente aqui a 154 mais este valor aqui, a 159 e pouco, né? A 160. Então, seu preço médio de HGLG nessa compra foi 160, só que na verdade saiu a 154 para você, porque você ganhou R$ 5,49 de lucro ali na negociação com o Pátria Logística, entende? E daí que vem o 154. Se você usar essa outra projeção aqui, né, essa outra proporção de mercado com mercado, perceba, quanto que eu paguei no HGLG? Eu paguei o patrimonial, então eu tô recebendo ele a patrimonial, basicamente é isso, eu tô recebendo ele proporcionalmente a cota patrimonial, apesar dele não tá valendo patrimonial, entende? Por isso que a proporção fica bem mais alta, se eu fizer mercado a mercado, e aí ficaria como se eu estivesse comprando HGLG a 141, vou até excluir isso aqui pra você não se confundir, tá? Porque é melhor que você olhe para este número aqui, afinal você vai estar recebendo a valor patrimonial. E aí fica muito fácil de você fazer suas contas, porque é só você vir aqui nessa planilha que eu vou deixar aqui na descrição, digitar o preço de HGLG no dia que você tá assistindo e fazendo
essas contas, né? Porque no dia de hoje está 155,99. Então eu vou colocar lá, ó, 155,99. Daí você volta aqui na abinha do Pátria Logística aqui embaixo, ó, e digita aqui o quanto tá custando Pátria Logística aí hoje, no dia que você tá olhando. Então aqui, no dia que eu tô olhando, tá 65,96. Então coloquei aqui, ó, 65,96. Aí eu consigo ver aqui o quanto, vai atualizar automático aqui pra você, o quanto que você conseguiria ganhar de prêmio aqui, tá? Então, basicamente, como se você estivesse comprando HGLG a 154. Faz sentido comprar Pátria Logística? Fazer faz, né? Você vai ganhar ali, no final, no frigir dos ovos, se você fosse vender a mercado mesmo, né? Porque imagina que você vai receber o HGLG um pouco mais caro. Só que aí você vai ganhar o dinheiro para receber ele um pouco mais caro, que é essa a diferença aqui do patrimonial com a cota de mercado hoje. Só que se você for vender HGLG no mercado depois, pô, quando eu receber essas cotas, eu vou vender HGLG no mercado. Você vai ter que fazer a diferença lá do HGLG no mercado, vamos supor que esteja esse preço, mais ou menos lá, né? Menos o preço que você vai receber. Então você ganharia R$1,45, tá? Não é assim um baita ganho, não. Quando eu fiz a negociação, a HGLG tava 158, né? Então quando eu colocava aqui 158, olha só pra você ver a diferença. A gente ganharia 3,46, daria um baita ganho. Isso em pouco tempo, né? E com a segurança de receber um pouquinho mais de yield no Pátria Logística do que no HGLG estava recebendo, com a segurança de que depois ia virar HGLG, né? Então ia voltar para a posição de HGLG depois. Nesse momento atual que você está aí, com um HGLG a 155,99 e o Pátria Logística 65,96, com todos esses cálculos que a gente fez, ainda é melhor, caso você queira HGLG, tá? Caso você queira HGLG. Ainda é melhor você comprar HGLG através de Pátria Logística, você vai ganhar uma valorização sobre o dinheiro investido de 2,2%. E assim, vai virar HGLG, né? Só que a gente tem o LVBI também. O LVBI ainda não soltou fato relevante, não falou nada sobre o que ia acontecer da incorporação, provavelmente vai sair em breve. Se saiu do Pátria Logística, vai sair também do LVBI, provavelmente. E aqui fica muito mais fácil a gente fazer as contas, porque eles mesmos falaram, pô, vai ser patrimonial versus patrimonial, então como vai ser incorporação, as cotas de LVBI vão virar cotas de HGLG e você não vai precisar passar por uma amortização, por uma liquidação, então não vai ter que pagar imposto de renda, não vai ter que pagar nada. Vai só virar realmente patrimonial versus patrimonial aqui, pronto, você vai só ter que ajustar preço médio depois. Então aqui a relação de troca era 0,72 e agora a planilha também calcula automático para você, só você ver o quanto que tá o preço do LVBI, ó. E olha só, olhando hoje o preço do LVBI tá R$106 aí. Então, vou colocar aqui R$106, é 106,01, né? Vou ser bem exato, vou colocar o 01 aqui, ó. O preço do HGLG é 155,99, o LVBI 106,01. A que preço que eu compraria o HGLG, ó? Percebe que aqui eu compraria o HGLG muito mais barato, ó. R$146, enquanto aqui eu pagaria 154. Aqui eu vou receber uma parte em dinheiro, aqui eu vou receber tudo em cota, mas se a sua intenção é a mesma da minha, que é comprar HGLG descontado, porque eu quero ter HGLG na carteira descontado para aumentar meu yield on coast lá do HGLG, que é um fundão gigantesco, grande pra caramba, seguro, ter um fluxo de caixa ali com a renda mensal que o HGLG propõe, cara, hoje, nesse momento atual, no dia que eu fiz a negociação, fazia mais sentido Pátria Logística. Hoje faz mais sentido o LVBI, sem sombra de dúvidas. Na época o LVBI estava cotado a 110, 111, se não me engano, e hoje ele caiu aí para 106. Então, hoje faz mais sentido a gente alocar em LVBI. Talvez eu até coloque um pouquinho mais em LVBI. Quero aumentar minha posição aqui em fundos imobiliários. Percebe que eu tô com 1,3 milhões em ações e 900 aqui em fundos imobiliários, né? Quero chegar ali pelo menos no 1 milhão ali, 1,1 milhão de fundos imobiliários. Então, vou aumentar minha posição e isso pode ser uma forma barata de comprar HGLG, né, cara? Vamos fazer uma continha rápida aqui. Olha só, vamos ver o quanto que a gente receberia de yield comprando HGLG dessa forma. Atualmente ele tá pagando 8,46 de yield. Então ele tá lá cotado a 155,99 vezes 8,46%, tá pagando na média aí 13,19 por mês. Porque ele paga ali 1,10 vezes 12, dá 13,20, 13,19, que é o que a gente calculou. Então isso aqui ele receberia de yield. Só que nós compraríamos ele a vamos ver quanto preço lá, 146,59. Se a gente alocasse aqui em LVBI, a gente receberia um yield então de 9% no HGLG. 9% no HGLG, rapaz, é muito, hein? É muito. Você ganharia 0,5 a mais aqui, isso todos os meses, basicamente, né? Com essa posição que você montou. Então, presta atenção no que eu vou dizer aqui, bem com carinho. Não use o que eu estou te mostrando aqui como recomendação de compra ou de venda. Eu quero que você entenda o que eu fiz. E eu normalmente mostro o que eu estou fazendo para você, né? E em geral, às vezes isso repercute de uma forma que eu não queria, que é a galera repetindo o que eu tô fazendo, ou então fazendo sem entender, não sabe nem o que tá acontecendo, tá fazendo sem entender, só porque um ou outro fez
fez. Isso não só nos meus vídeos, mas qualquer vídeo que você assistir na internet. Não utilize as informações que os caras te passam para poder usar como dica. Por mais que você confie na pessoa, você tem que fazer as suas análises. Eu tô aqui para isso, por isso que eu gravo vídeo de 1 hora. É para você aprender a fazer as paradas, para você aprender a fazer as contas, para você aprender a ler o relatório, para você aprender a analisar, porque senão de nada adianta. É mais fácil eu vir aqui gravar um vídeo de 5 minutos e falar, ó, comprei, vendi Pátria Logística, comprei LVBI, mudei a posição e pronto, entende? Então fique esperto com isso, fique esperto com isso. E se você quiser aprender comigo em lives de 2, 3 horas, lendo relatórios gerenciais de fundos imobiliários, assim, analisando tintim por tintim em forma trimestral, mensal, fato relevante, como que a gente chega e utiliza o método 2-1 para comprar os melhores fundos imobiliários, aumentar o yield da nossa carteira, aumentar inclusive a valorização dos fundos imobiliários da nossa carteira, eu vou deixar aqui um QR Code do método 2-1, que é o melhor curso de fundos imobiliários do planeta. Isso eu bato no peito e falo que não tem ninguém que consegue entregar o que eu entrego nesse curso. É mais de 120 aulas vitalícia para você. Você vai assistir esse negócio, você tá com 70 anos, quer revisar, tem lá 120 aulas para você revisar. Ainda tem live durante 1 ano comigo, lendo relatório gerencial todo mês tem uma live comigo, 2, 3 horas. Então se você quiser de verdade, do fundo do coração, aprender mesmo, porque se você não quer aprender, não entra. Agora se você quer aprender mesmo, você vai, é o único curso de fundo imobiliário que você precisa comprar. Falou, fica com Deus, tamo junto.